uma das coisas mais difíceis de começar a gravar vlog é lembrar que toda hora tu tem que colocar o microfone de lapelinha pro som ficar bom. E lembrar de gravar, porque geralmente eu não gravo nada. E é isso aí, pegar o busão pra ir pra Floripa. Hoje eu tenho aniversário de um amigo meu, do Alex. Acho que é 7h30, eu saí um pouquinho mais cedo aqui do jornal pra conseguir chegar lá a tempo. Aí agora tem que sair correndo, porque tem 30 segundos. Apaga a luz. Fecha essa. E o Uber chegando ali, ó. Eu acho massa que aqui na rodoviária tem esse orelhão. Só que ele não funciona. É óbvio, né? Mas é legal. Nossa. Como sempre eu cheguei na hora. E o ônibus nunca tá, cara. É incrível. Achei que eu ia ficar triste por não ter dinheiro pra jogar na maquininha, mas só tem bicho feio aqui. Tá chegando, ele está chegando, ele está chegando, ele está chegando. Chegando na rodoviária aqui. Rodoviária pela qual eu passei por uns 5 anos. Eu estava aqui no Monte. Geralmente eu usava o BlaBlaCar pra mim. Só que hoje eu fui procurar e tava o mesmo preço do outro. E incrivelmente não tem mais tanto pombo aqui. Agora eu pego um Uber do Sudão e daqui a pouco a gente aparece lá. Eu tô aqui esperando o corno, não aparece. Opa! Que cara. Daniel tá ali filosofando. Tem um coitado ouvindo ele ali. Cara, pela segunda vez na história, a gente tá aqui na casa do Alex. E a gente vai ter que acender a churrasqueira de novo, cara. Olha lá. É um vagabundo. Cara, toda vida o Alex... Ah, não tá dando certo não. Tá frio, né? Sabe o que tem que fazer? Pegar um secador. Tem uma coitada ralando queijo, os dois jogando. E eu, que disse que não ia fazer nada, tô aqui fazendo cebola caramelizada. Watch Anime Chills no Games. Ah, não dá nada, isso aí é... Aí, ó, melhor ainda, esse aí é meu. Esse é do Alex. Aniversário... Opa, tosse. Veio até com Uma brasa junto. Nossa, eu tô pegando fogo. veio com a brasinha, Ju. Porque tem, tipo, esses caras, eles têm o mesmo emprego e tem lugares que eles são ricos e tem lugares que são pobres. Mas é que depende, cara. Por exemplo, tem lugar que tem um incentivo, sim. Tipo, lugares que as pessoas costumam não querer. Passou essa parte, maravilha. Aí eu peguei, quando chegou sexta-feira, que era pra sair o resultado, chegou lá. Ah, olha, a gente teve um probleminha na banca e pra garantir a lisura a gente vai ter que fazer tudo de novo. E aí eu pensei, que bosta. Aí a mulher que trabalha lá, ela falou o porquê que teve que fazer de novo. O indivíduo que é esse que estava atrasando tudo, que era pra estar lá, presente pra organizar, ele simplesmente dormiu e esqueceu que isso ia acontecer naquele dia. Ele ficou dormindo em casa, tirando um cochilo. E aí ele ficou tirando um cochilo e aí ele chegou lá 11 e pouco. E as pessoas que estavam lá fizeram o jeito que dava, com 3 pessoas. Só que no edital consta que tem que ser 5 pessoas nessa banca. E 2 dias depois, na verdade, que eu fiz essa banca, eu fui lá cortar o cabelo. Tava mais curto que isso. Eu falei, nossa, maravilha, né? Resolvi tudo, aí vou lá conseguir na outra semana, porque já era na outra terça-feira, já era o meu negócio do visto. Aí chegou lá e eu recebi e-mail. Ai, não acredito. Então se eu perder esse negócio, cara, nossa, mano, eu vou entrar naquele setor lá. Não, ele comeu um monte. Cara, não, mas agora eu quero saber sobre isso. Aí eu comemorei cedo demais, ó. De vagabundo. Cara, antes era cheio de pombo aqui. Vocês não tem noção. Era infestado. Pode parar na frente dessa caçamba aqui mesmo, ó. Preciso dar a volta. Fechou, valeu. Momento abrir igreja. Vamos ver se vai. Foi.
galera tá animada hoje. Onde? Tá. As meninas estão gravando alguma coisa lá atrás. Tô morrendo antes. São 11h30 e nunca um rolê do org terminou tão cedo, eu acho. Agora tá todo mundo na cozinha limpando. Todo mundo mais ou menos. Aqui. Oh, agora sim. Agora ficou massa. Viu como é muito chato fazer vlog, cara? Pelo amor de Deus, mano. Tem que ficar gravando tudo quanto é coisa, ó. Fechando a igreja, últimos... Ó, não vai fechar de novo, fechou. Aí, motinho vindo atrás. É isso aí. Esse é o primeiro vídeo mais longo desse canal. Talvez seja o primeiro. Eu queria muito falar sobre amizades e o esforço que a gente tem para manter as nossas amizades. A minha ideia inicial, na verdade, era fazer um vlog mostrando eu indo para o aniversário de um amigo na sexta-feira, no sábado a minha programação com os meus amigos na igreja. E no meio disso eu percebi que eu poderia falar um pouco sobre amizade, como a amizade é algo importante para mim na minha vida. E talvez seja para você também. Ao mesmo tempo em que a gente vê algumas pessoas colocando a amizade um pouco abaixo de, por exemplo, relacionamentos românticos e tudo mais, a gente vê pessoas meio que superestimando, né, amizades acima de família, acima de relacionamentos românticos, muitas vezes. Sempre que a gente pensa em amizade, a gente pensa num relacionamento que requer independência e dependência ao mesmo tempo. É uma coisa meio dúbia nesse sentido, porque ao mesmo tempo em que o seu amigo é um outro, né, que é independente de você, que faz coisas independente de você, ao mesmo tempo existe uma certa dependência que você cria ao desenvolver o relacionamento com essa pessoa. Então, ao mesmo tempo em que você é um ser independente, você depende daquela pessoa porque você desenvolveu um vínculo com ela. Eu acho muito interessante quando as pessoas dizem que elas deixam simplesmente as amizades acontecerem e não se preocupam com a manutenção delas. Nesse fim de semana eu pude revisitar alguns amigos em Floripa que eu não via há alguns meses, alguns bons meses, e eu percebi que muitas pessoas consideram, né, por exemplo, um deslocamento para um aniversário algo muito grandioso. Então, tipo, nossa, o fulano se deslocou 1h30, 2 horas para vir no meu aniversário, né, e pra gente comemorar junto, pra gente comer um choripã, quando foi no nosso caso, ou, né, simplesmente comemorar junto e celebrar mais um ano de vida. E eu noto como as pessoas simplesmente perderam um pouco da noção de uau, deslocar-se 1h30 para você visitar um amigo seu é algo tão doloroso e tão, sabe, excruciante para você, sabe? Então, e aí me fez repensar um pouco, assim, de tipo, nossa, porque às vezes eu me sinto um pouco um amigo meio bosta, assim, né, de não responder o WhatsApp, de às vezes demorar quase um mês para responder uma pessoa, principalmente. E aí eu fico pensando, né, nossa, eu deveria gastar mais tempo respondendo o WhatsApp, que seja para amigos mais distantes, né, amigos que eu não vejo tão presencialmente com tanta frequência. Ao mesmo tempo, né, não é só o WhatsApp que mantém uma amizade, então, né, tem aquela coisa do amigos que se veem sempre, não mantém um contato virtual tão, né, frequente, mas que quando se veem a amizade continua a mesma e tal, a gente tem esse lado. E ao mesmo tempo tem aquela coisa do, nossa, mas se eu não manter frequência, o que vai restar dessa amizade? Só os momentos de lembrança e nostalgia e tudo mais, enfim. Eu fiquei pensando e raciocinando a respeito disso, assim, de como a gente às vezes se perde um pouco nessa coisa, né? O que é tão difícil para mim numa amizade, sabe? Tipo, viajar e visitar um amigo, mandar mensagens, enfim. E aí a gente começa a colocar na nossa balança, assim, né, de, cara, o que é tão difícil pra mim num relacionamento com um amigo ou uma amiga? Será que realmente essas coisas são tão difíceis de serem feitas?
a gente vive num mundo em que tempo é escasso, a gente vive num mundo em que a gente está sempre envolvido com milhares de coisas, como eu tô aqui ao mesmo tempo falando e gravando esse vídeo, tentando dirimir um monte de coisa que eu tenho que terminar aqui. A gente perde um pouco da humanidade das coisas quando a gente simplesmente esquece que essas pessoas são pessoas e são nossos amigos e construíram uma história com a gente, né? Fica um pouco reflexivo quando eu penso assim, né, de que, nossa, gastar tempo com os meus amigos é algo muito, sabe, nossa, os meus amigos não valorizam que eu gasto tempo para estar com eles. É uma coisa meio mesquinha, né, de tipo, por que eles não olham para o meu esforço e tudo mais, como se a gente estivesse fazendo aquilo como algo custoso, sabe, e não como algo de, caramba, eu vou gastar 1h30, mas eu vou rever os meus amigos, eu vou ter momentos bons com eles e tudo mais. E é isso, assim, foi muito legal nesse final de semana, porque foi legal rever esses meus amigos, porque certas qualidades e certas características, elas não se perdem. Então, por exemplo, o Daniel falou há muito tempo sobre muitas coisas e histórias engraçadas, histórias sobre filosofia e tudo mais. O Alex, como sempre, que era um amigo que eu fui ver e fez 31 anos e estava de aniversário, ele ia fazer um choripan diferente e tudo mais. E eu fui com a minha mentalidade assim, eu não vou cozinhar. Porque num aniversário anterior do Alex, ele fez um churrasco para umas 30 ou 40 pessoas. E a gente saiu 7 da manhã para comprar carne e tudo mais. Só que eu tava assim, eu não vou fazer nada, eu tô só preparando aqui, ajudando. Provavelmente vai ter alguém que vai assar a carne, vai fazer o churrasco. E aí era tipo 11 horas da manhã e não tinha ninguém acendendo a churrasqueira. E eu fiquei assim, isso não vai dar boa, eu não vou perguntar. Até que chegou um momento que era quase meio-dia, eu falei assim, quem vai assar a carne? E aí ele falou assim, eu não sei. E aí eu falei assim, que legal. E aí eu e o Andrés, que também tava nesse rolê de final de semana, a gente acendeu a churrasqueira e tudo mais, a gente ficou, sei lá, umas 3h30, 4 horas assando carne pra uma galera. E aí não foi diferente nessa sexta-feira, tinha bem menos gente, né, tinha acho que 6, 7 pessoas, e esse choripan não saía nunca, porque a gente chegou lá por volta das 8, ele tinha marcado para as 7, e aí o choripan, assim, a churrasqueira não estava acesa, a linguiça estava meio esmiuçada, porque ele fazia uma parada no pão, ia botar na chapa. E aí foi engraçado ver assim, cara, que certas coisas não mudam. Ao mesmo tempo, nas conversas a gente vendo características que mudaram um pouco. Então, essa é uma amizade, acho que já, sei lá, eu conheci o Alex em 2017, 2018 por aí, o Daniel também. E interessante assim ver como ao longo do tempo certas coisas mudam, mas certas coisas também continuam as mesmas, assim, sabe? E aí depois eu voltei pra Laguna, a gente tinha uma programação na igreja de noite, onde eu revi, entre aspas, porque eu vejo esses meus outros amigos todo final de semana. E aí eu pedi pro Isaac chegar mais cedo na igreja pra gente bater um papo enquanto eu organizava as coisas ali. A gente ia fazer uma coisa bem simples, assim, ia ser um pequeno grupo para tratar de algumas ideias assim durante 10, 15 minutos que o pessoal gostaria que a gente voltasse a fazer no Ministério de Jovens da minha igreja. Ideias, coisas que a gente já fez e, né, pode fazer de novo, tá, enfim. E era uma coisa muito curta. Depois a gente ia assistir um filme, a gente assistiu Robô Selvagem. Depois, tem um pessoal que chorou, tem um pessoal que não, enfim. E depois a gente, né, ficou ali batendo um papo rapidão, limpando a igreja e tudo mais, e depois a gente foi pra casa. E aí no fim eu fiz essa reflexão de todo, assim, né, tipo, tantos amigos presentes, quantos amigos que eu não vejo com tanta frequência e tudo mais, o quanto eles são importantes, assim, pra nossa vida, no sentido de a gente entender quem a gente é pelo olhar do outro, a gente de certa forma não se sentir sozinho, de certa forma compartilhar coisas em comum, conhecer coisas que não conhecia por meio deles e por meio de gostos e interesses deles. E acho que é isso, acho que eu refleti bastante sobre isso esse final de semana e eu queria compartilhar isso aí com vocês. Então, quanto as amizades são importantes, é uma parada bem clichê, é claro, mas não é porque é clichê não deixa de ser verdade.